Para começar, nós vamos aqui na aba, na guia projeto, e na guia projeto nós vamos para a opção alterar período de trabalho. Não é o botão calendário, o botão se chama alterar período de trabalho. Eu vou dar um clique nele. E ele abriu o calendário chamado padrão. Está dizendo que ele é calendário do projeto. Observe que existem outros calendários, mas só esse tem entre parênteses calendário do projeto. De onde veio essa informação? Vamos cancelar, vamos relembrar de onde veio essa informação. Também aqui na guia projeto, eu vou clicar agora em informações do projeto. Lembra que nós temos na caixa de informações sobre o projeto, o calendário do projeto é o calendário padrão. É por isso que ele sabe, tá certo? Então vamos retornar para lá. Vou cancelar mais uma vez. Alterar período de trabalho novamente. Abriu a caixinha padrão calendário do projeto. Bem, vamos entender como é que nós cadastramos feriados. Eu estou aqui em novembro, como você vê. Eu vou dar um clique aqui em 2 de novembro. Quando eu clico aqui em 2 de novembro, ele selecionou e aqui do lado está me dizendo que é o período de trabalho para 2 de novembro, tem um determinado regime de horário. Nós não vamos discutir isso agora, só daqui a pouquinho. Vamos se preocupar com o dia, se ele é ou não feriado. 2 de novembro é um feriado, então eu venho aqui e vou descrever o nome desse feriado. Fiéis defuntos. Finados. Se eu clicar fora ou usar os botões seta para o lado, seta para baixo, tanto faz, vou clicar aqui fora. Ele entendeu que o dia que estava selecionado é o dia desse feriado. Se eu clicar novamente nele aqui, ó, ele remarcou a linha e está dizendo que é uma exceção agora e que 2 de novembro não é útil. Então essa é uma maneira simples de se criar feriados. Por exemplo, 15 de novembro, Proclamação da República. Clica aqui na próxima linha, Proclamação da República. Vou usar agora a seta que aponta para o lado, movia o cursor para cá e ele já definiu também que 15 de novembro não é útil. Mas tem um detalhe importante, nós temos feriados móveis e feriados fixos. Por exemplo, Finados e Proclamação da República são feriados fixos. Então, estando aqui marcado, por exemplo, Proclamação da República, eu venho com o mouse para o botão Detalhes. Eu vou dar um clique em Detalhes. Ele vai abrir outra caixa. Essa caixa que ele está abrindo, ele está me dizendo o seguinte, esse dia é um dia de folga, ele não é útil. O padrão de ocorrência dele, eu vou dizer que ele é anual. Ó. Cliquei aqui anualmente. Sempre em 15 de novembro. E eu posso dizer que, vamos supor, estou em 2017 e agora eu quero marcar isso para até 2030. Montar um calendário até 2030. Então, com mais 14 ocorrências, esse feriado, vou dar um OK, ele já está configurado até 2030. O de fiéis defuntos aqui, finados, a mesma coisa. Eu vou clicar, digo que é anualmente, que ele é sempre em 2 de novembro e que eu vou ter 14, né? 14 ocorrências, vão até 2030. OK. E aí você pode definir vários feriados. Se tivesse um feriado móvel, você poderia ter feito de outra forma. Vou clicar aqui novamente em detalhes. E dependendo da característica deste feriado, por exemplo, ele é anualmente, mas ele ocorre sempre na primeira, ou na segunda, na terceira, na quarta, na última, tal dia do mês de novembro. Então, se existir essa correlação, você pode configurar, tá certo? Eu vou clicar aqui em cancelar para não mudar o que a gente tinha feito. Então, você entendeu um pouquinho que nós podemos criar os feriados de uma forma simples, definir e nomear esses feriados, nós podemos detalhar para multiplicar a quantidade desses feriados. Muito bem. Outra coisa importante é se eu tiver um período inteiro, por exemplo, eu vou aqui para dezembro. Vamos supor que a sua empresa, entre 25 de dezembro e 1º de janeiro, não terá trabalho e será um recesso, né? Férias coletivas, por exemplo. Então, eu vou chamar aqui, ó, recesso, ano novo 2017. Começa dia 25 de dezembro, mas só vai terminar em 1º de janeiro de 2018. Vou clicar aqui fora. Ele marcou todo esse conjunto, ó, e se eu for para janeiro, clicando aqui embaixo, também está configurado no dia 1º, tá vendo? Então, vou subir aqui novamente. Nós marcamos todo um período de recesso dessa forma.
Mas suponha o seguinte, vamos voltar aqui para novembro. Vou clicar aqui em cima e vou retornar para novembro. Que a empresa decidiu que dia 3 ela não vai trabalhar e que o pessoal vai compensar no dia 11, tá? Então, dia 3 também seria um feriado. Eu posso chegar agora para não alterar aquele dos finados que é fixo, né? Aqui foi porque por acaso caiu numa quinta-feira. Então, eu vou incluir aqui do dia 3, recesso de finados 2017. Automaticamente ele fechou. E agora também não é útil. Só que o dia 11, que é esse sábado, eu quero trabalhar. Então eu vou vir aqui para o dia 11 e vou dizer que ele é uma exceção. Então eu venho e crio aqui. Ele é a compensação de 3 de novembro. Dia 11. E eu venho aqui para os detalhes. Nos detalhes, eu vou dizer que ele é um dia de trabalho. Na hora que eu clico, ele já traz os horários que estão pré-definidos e nós vamos tratar desse assunto de horários depois. Por enquanto, nós estamos tratando os dias. Então, segura aí as pontas um pouquinho, não vamos mexer no horário agora, vamos deixar só os dias. Obviamente, se você quiser se alterar, né, você já entendeu que pode vir aqui e alterar a carga de trabalho, dizer qual é o horário diferente, ou se só trabalha um período, se vai ter mais de um sábado, por exemplo, trabalhado só pela manhã para compensar um dia todo, aí fica com você. Esse aqui você já entendeu, mas depois nós vamos entender a questão do horário padrão. Vamos aqui para o OK. Então, com isso, nós descobrimos como incluir feriados, multiplicar esses feriados em cima de algumas regras, criar imprensados, digamos assim, recessos em virtude de datas de feriado, datas de compensação. Isso nós fizemos no calendário padrão. Eu vou dar um OK agora para salvar tudo que nós fizemos e ver como fica aqui na tela essa questão do feriado. Dá um OK. Observe que ele incluiu os feriados que nós colocamos aqui, tá certo? A gente tem o de 15 de novembro e para cá deve estar o de 2 e 3 de novembro, né? 2 e 3 que a gente imprensou. O sábado que foi liberado. E a quarta, dia 15, que também é feriado. Você deve ter percebido que ele ajustou também o próprio cronograma. Por quê? Porque como nós incluímos um dia que não se trabalha, antes nós estávamos terminando na segunda, 27, agora estamos na terça, 28. Ó. Terça, 28, terça, 28. E com isso, ele ajustou o cronograma em função desses feriados. Esses feriados estão aparecendo aqui por um motivo muito simples. Vamos dar 2 cliques na nossa escala de tempo. Na nossa escala de tempo, nós temos a guia Tempo de Folga. Na guia Tempo de Folga, foi definido que o calendário era o calendário padrão, mas você poderia ter escolhido outro. Você pode ter um calendário que reflete determinada situação de dias trabalhados ou não, e o calendário do projeto. O projeto permite que se tenha essas duas situações. Então, aqui, o calendário que está escolhido é o padrão, a cor foi essa, a gente já tinha comentado no vídeo anterior, mas eu vou mostrar aqui novamente, você pode alterar o formato da cor e pode alterar a padronagem. Aproveitando que nós estamos aqui, mostrar essas flutuações. Dá um OK. Então, aqui está o nosso cronograma com a sua respectiva informação visual de calendário. Mas uma observação importante, nós estamos vendo essas faixas dos dias de folga porque a nossa escala aqui mais embaixo, ó, essa escala aqui inferior, ela está em dia. Então, eu vou dar 2 cliques para a gente fazer uma pequena alteração. Na camada intermediária, que é essa de cima, porque nós estamos vendo 2 camadas apenas. Na camada intermediária, eu vou pedir para ele colocar meses, tá? E na camada inferior, que continua por enquanto em dias, ó, tá vendo? Eu vou pedir para que ele coloque semanas. E vou dar um OK. Não tem mais aquela visualização do dia de folga. Eu tenho a semana de folga, que foi a semana do recesso que nós criamos no ano novo, lembra? Então, em função da tua escala de tempo, pode ser que fique ou não visível os dias de folga, tá certo? Isso é muito importante porque às vezes as pessoas se confundem. Então, vamos voltar à configuração anterior. Eu vou abrir novamente aqui a escala de tempo. Na camada inferior, eu vou colocar em dias. E na camada intermediária, eu vou voltar a semanas. OK. Está como estava antes. Só ajustar aqui a visualização do cronograma para você perceber melhor. Vamos seguir com o entendimento de calendário. Nós já criamos o calendário. Mas, Alex, se eu quiser criar um calendário novo, porque de repente eu tenho um projeto em outra cidade, em outro país,
Ele está submetido a um outro regime de horário, que é que a gente ainda vai detalhar, ou então ele está submetido a outros feriados. Então vamos aqui, alterar o período de trabalho novamente. Aqui nós temos o padrão. Aqui do lado nós temos um botão chamado criar novo calendário. Eu vou clicar nele. Eu tenho duas opções. Eu posso criar um novo calendário base, ou seja, é um calendário sem feriados, ou eu posso criar um calendário novo a partir de um já existente. Então eu vou deixar a partir do padrão e vou chamar aqui o calendário São Paulo. Ok. Observe que aqui surgiu já o calendário São Paulo, porém, vamos clicar aqui, o calendário padrão continua sendo o calendário do projeto. Eu vou fazer uma diferença aqui no calendário São Paulo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir o recesso de finados. Excluir o recesso de finados, ele voltou a ser um dia útil, tá vendo? Eu vou dar um OK. Observe o seguinte, nós excluímos aquele recesso de finados. Ele voltou a ser dia útil lá, mas aqui não está aparecendo isso. Por quê, Alex? Por dois motivos. Primeiro, nós mudamos o calendário de São Paulo. E não é o calendário São Paulo que está representado aqui na escala de tempo. Tempo de folga é o padrão. Então, vamos mudar aqui para São Paulo. Aqui ele já está mostrando a diferença na própria pré-visualização, tá vendo? Vou voltar aqui novamente para você enxergar melhor. Padrão, fechou. São Paulo, liberou. Ok. Então, aqui está ele. Mas lembre-se que esse não é ainda o calendário do projeto. Para que ele seja o calendário do projeto, nós temos que ir em informações do projeto, calendário, não é mais o padrão, é o São Paulo, vou dar um OK. E agora ele está entendendo que esse é o calendário do projeto. Então agora para confirmar isso, vamos dar 2 cliques aqui novamente. E no tempo de folga, aqui está dizendo que São Paulo é o calendário do projeto, OK. E no próprio calendário também vai dizer que São Paulo é o calendário do projeto, tá? Muito bem. Alex, mas eu queria agora era multiplicar isso entre arquivos. Tem como eu passar de um arquivo para outro? Tem sim. Essa é uma parte fundamental que a gente precisa entender para concluir esse aspecto do calendário antes da gente entrar na parte de horas. Dá aqui um OK. Como nós compartilhamos entre arquivos certas alterações ou personalizações, como por exemplo o calendário. Aqui, no menuzinho arquivo, nós vamos procurar bem aqui no começo, onde tem informações, organizador. Vou dar um clique aqui em organizador, ele vai abrir uma caixa. Essa caixa permite que você distribua entre arquivos o que ele chama de modos de exibição, que são telas, relatórios, modos de programação Visual Basic, tabelas, filtros, calendários, que é o nosso assunto, mapas de importação e exportação, campos e grupos. Nós vamos aprender a mexer com vários desses itens no nosso curso. Bem, vamos aqui para o calendário. Observe que ele abre da seguinte forma. Do lado esquerdo ele traz um arquivo chamado Global MPT, que é um template, certo? É o template, o modelo do MS Project. E do lado direito o projeto que eu estou trabalhando. Como eu não salvei ainda, ele está chamando de projeto 1. Observe que ele está destacando o padrão, porque nós fizemos mudança no padrão, e São Paulo, porque foi o que nós criamos. Mas não existe São Paulo no global. Se você quisesse simplesmente passar para um outro arquivo qualquer, você teria que ter 2 arquivos abertos, porque o arquivo apareceria aqui. Então vamos fazer esse exemplo. Vou cancelar. Escape. Eu vou criar um novo arquivo. Vai ser o projeto 2. Projeto vazio. Ele abriu um novo arquivo. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho em arquivo e vou em informações e vou pedir para ele abrir o organizador. Vamos lá para calendário. Observe que o projeto 2 só tem um padrão. Não tem o São Paulo, porque não foi criado nele. Então aqui do lado esquerdo eu vou chamar o projeto 1. O projeto 1 tem o São Paulo. Eu clico aqui nele. O botãozinho copiar agora está apontando para o lado direito. Se eu clicasse aqui, o botãozinho copiar aponta para o lado esquerdo. Então eu vou pegar o São Paulo e vou levar para o projeto 2. Ele trouxe para cá. Simplesmente fecho. Volto. A situação normal, estou aqui no projeto 2, aquele projeto vazio, e vou dar uma olhada aqui em alterar período de trabalho. Observe que agora eu tenho também o São Paulo, inclusive com aquelas configurações que nós fizemos. Mas o padrão não está. Por que o padrão não está? Porque esse é o padrão original do projeto 2. Se eu quisesse copiar o do projeto 1, eu teria que ter selecionado o padrão do projeto 1 e levado para sobrepor o padrão do projeto 2. Não era o caso, mas poderia ter sido feito. Vamos cancelar aqui. Agora que você entendeu, vamos entender como fazer isso para compartilhar com todos. Aqui informações, vamos para o organizador. Novamente calendário.
Lembre que o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei o São Paulo do projeto 1 e levei para o projeto 2. Só que agora eu quero pegar esse São Paulo do projeto 1 e levar para o modelo, porque na hora que ele estiver no modelo, toda vida que eu abrir um arquivo novo, ele estará lá. O modelo é esse global. Então eu vou clicar nesse global, seleciono São Paulo e clico em copiar. Ele veio para o global. A partir de agora, todos os arquivos que eu abri, vamos voltar e testar. Vou criar um novo arquivo. Arquivo, novo, em branco. Agora aqui nós estamos no projeto 3 e eu vou para o alterar período de trabalho e observe que agora existe o São Paulo, mesmo ele sendo novo. Cancelei tudo. E se eu não quiser mais esse calendário disponível para todo mundo, Alex, como é que eu faço para todos os meus arquivos? Simples, é só você tirar do global. Vamos lá novamente, vou em arquivo, informações, organizador. No organizador eu vou para calendário, venho aqui em São Paulo, no global São Paulo, e peço para ele excluir. Você tem certeza? Sim. Aí eu excluí aqui do global, vou fechar, vou pedir um novo arquivo, vai ser o 4 agora, né? Então, projeto 4, abri o projeto 4, vamos aqui alterar período de trabalho, não tem mais São Paulo, ok? Então, com isso nós entendemos como criar calendário novo, como incluir feriados e processar múltiplos feriados, como informar recessos por período, compensações de dias que tenham sido imprensados por qualquer motivo, e como levar um calendário de um local, de um arquivo para outro, ou torná-lo padrão para todos os arquivos. E agora nós vamos seguir para entender horários e configurações de horários no nosso calendário, que consequentemente implica sobre o nosso cronograma.